A paz do Senhor, querida igreja, glória a Deus. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que torna a sua vida preciosa? Fazer aquilo que Deus determinou. Isso que torna a nossa vida preciosa. Encontrar utilidade. Encontrar utilidade para a nossa vida, é isso que nos dá valor. Diz a lenda que um cientista estava ali no seu laboratório trabalhando, desenvolvendo ali as suas coisas, trabalhando no comprometimento que ele tinha ali em encontrar soluções, em desenvolver coisas, e ele, cansado do trabalho, ele saiu do seu laboratório, atravessou a avenida e foi lá no Central Park, espairecer um pouco, caminhar um pouco. Depois de andar, ele voltou para o seu ambiente de trabalho, e quando ele voltou ali para a sua bancada para fazer aquilo que ele estava fazendo, ele percebeu na sua calça um carrapicho. Esses dias, né, a gente estava limpando lá a igreja no fundo, eu voltei, quando eu olhei meu ombro, estava cheio deles, né? A Juliana teve que ficar arrancando e puxando, e aquele cientista olhou para aquilo e bateu a mão. E não caiu. E ele, de novo, não caiu. Aí ele arrancou aquele carrapicho. Pegou o microscópio, colocou ali e começou a observar. Ele ficou curioso. O que é que faz isso se prender a roupa? E ele, curioso, olhando, ele descobriu como é que funcionavam as garrinhas do carrapicho. Esse cientista inventou o velcro. Daquele negócio que só incomodava, ele encontrou uma utilidade para isso. Eu vim para cá na chuva, né, com a minha capa de chuva, e a minha capa de chuva ela tem um zíper que você fecha, aí você vira para cá e põe um velcro por cima do zíper e não entra água. Ele encontrou utilidade, queridos, para uma coisa que era inútil. Quando a nossa vida encontra utilidade em Deus, aí tem valor. Descubra seus dons. Você sabe quais são seus dons? Porque se um dia você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e você diz: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o seu sacrifício, eu recebo, eu quero fazer parte desse reino. Você recebeu pelo menos um dom. Uns recebem mais, outros recebem menos, mas você tem dom. Diz a palavra que Jesus, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você tem dom, você tem uma utilidade. Descobrir o seu dom é encontrar a sua utilidade. Cada parte do corpo tem a sua função, você tem a sua função nesse corpo, e se você não está exercendo a sua função, o corpo está perdendo algo, porque Deus te deu dons. Descubra o seu dom, coloque o seu dom em utilidade. O Senhor deu dons para que nós tenhamos valor. A sua primeira viagem, Paulo levou consigo um jovem chamado João Marcos, parente de Barnabé, e este jovem que estava com ele quando a viagem ficou mais difícil, quando as coisas começaram a apertar, quando ele viu o perigo, Marcos abandonou a viagem. Ele deixou os dois e deu linha. Marcos voltou atrás, e quando chegou a segunda oportunidade, quando eles estavam preparando a viagem, está lá Paulo, e Barnabé preparando as coisas. Quando eles olham, quem aparece lá com a malinha na mão? João Marcos, está lá. Uhul! Paulo olhou: onde você vai, menino? Eu vou com vocês. Ele falou: não, você não vai. Porque naquele momento, para Paulo, Marcos era inútil.
Mas Barnabé deu uma segunda chance para ele e levou ele para Chipre. E Paulo pegou Silas e foi embora. João Marcos escreveu um dos evangelhos que a igreja primitiva reconheceu como evangelho inspirado por Deus. João Marcos, que um dia era inútil, anos depois, olha o que o apóstolo Paulo escreveu para ele: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O inútil se tornou útil quando ele entendeu a sua posição, quando ele entendeu o seu ministério, quando ele entendeu o seu chamado. Aquele que um dia era inútil agora se tornou útil. O que tem de mais precioso na terra? O que é que tem de mais precioso nessa terra? Os mais carnais vão dizer que são bens materiais, coisas. Os menos carnais talvez digam que são os parentes, os amigos, são pessoas. Paulo, porém, ele apresentou o que era mais precioso, o seu ministério, o seu chamado. Paulo disse que cumprir o seu ministério era mais importante do que a sua própria vida. Em alguns momentos nós teremos que decidir se vamos abrir mão de coisas e pessoas para seguir o nosso chamado. Abrir mão de pessoas. O que é isso, pastor? Você está falando que pelo ministério eu tenho que abrir mão de pessoas? Um grande mestre da Bíblia disse o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem disse isso? O nosso chamado é mais importante. Cumprir o seu ministério é mais importante do que viver. Essa convicção que torna a vida de pessoas que se devotaram ao seu chamado tão inspiradora para nós. Quando nós olhamos pessoas que entenderam o seu chamado, que se colocaram a serviço do reino, nós nos inspiramos neles. Cumprir o ministério que Deus nos dá é mais importante do que a vida. Não existe nada mais importante do que responder a Deus o nosso chamado. Nada é mais importante do que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes, para pregar o Evangelho, você vai ter que renunciar coisas e pessoas. E geralmente são pessoas próximas. Existe um momento crucial em nossas vidas, que você terá que decidir se você vai fechar com Jesus ou com coisas. Existe um momento crucial na sua vida que você vai ter que escolher se você vai estar com Jesus ou com pessoas. Você terá que tomar essa decisão. Eu não estou dizendo que nós precisamos ter intriga com as pessoas. Eu não estou dizendo que nós precisamos nos indispor com as pessoas. O que eu estou dizendo é mais complexo do que isso. Eu estou falando que existe um momento que a ficha cai, e aí você se dá conta do seu chamado, você se dá conta do ministério que Deus te confiou, e neste momento você vai ter que escolher se você está com Ele ou se você vai abrir mão disso. E vai haver um momento em que você terá que escolher. É sobre isso que nós estamos falando nesta noite.
É sobre isso que o Espírito Santo está falando com você nesta noite. Um evangelho que nos chama para tomar uma decisão. Quais são suas prioridades? Alguns poderiam chegar à conclusão de que a minha própria vida é a coisa mais preciosa. A minha vida é preciosa. Paulo chegou à sua conclusão. Para ele, nem a sua vida era mais preciosa do que cumprir o chamado de Deus, o ministério de Jesus. Talvez alguém lendo esse texto seja tentado a pensar: então a minha vida não é preciosa? Então a minha vida não tem valor? Não, a sua vida tem valor, sim. A sua vida tem valor, e existe uma chave aqui, um entendimento na primeira parte desse versículo, que vai nos levar a entender que a nossa vida tem valor sim. Ele diz assim: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ele está falando que uma vida vivida para si mesmo não tem valor. Uma vida vivida para si mesmo é uma vida inútil. Uma vida focada em si mesma, em seus ideais, em suas vontades, em seus desejos, é uma vida sem valor. Base bíblica, pastor. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Palavras de Jesus Cristo. A vida vivida para si mesma é uma vida inútil. A segunda chave, na segunda parte do versículo, que diz assim: se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, se tão somente, contanto que, sob determinada condição, exclusivamente, Paulo está dizendo: olha, existe uma condição para que a minha vida tenha valor, para que a minha vida seja preciosa. Que condição é essa? Que eu cumpra o chamado de Deus para minha vida, que eu entenda qual é o ministério que Deus me confiou, e completar esse ministério é a coisa mais importante da minha vida. Uma vida que não glorifica a Deus, que não está sendo usada para o ministério de Cristo, não vale a pena ser vivida. Ah, você está dizendo então que se eu aplicar a minha vida para o trabalho, aplicar a minha vida para cuidar dos meus filhos, aplicar uma vida honestamente, se eu aplicar a minha vida para desenvolver princípios deste mundo que são legítimos, ela não tem valor? Você está dizendo isso? Não, eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida só tem valor se ela for aplicada para o reino. Mas ainda bem que esse texto está falando de Paulo, né, pastor? Ainda bem que não tem nada a ver com a gente, né? Isso aqui é sobre Paulo. É a vida de Paulo, não é a minha. Já pensou? Se ele estivesse falando sobre eu e você? Este homem que teve coragem de dizer: a minha vida só tem valor se ela for gastada para o ministério do Senhor. Um homem de coragem. Você teria essa coragem? De olhar no espelho e dizer assim: a sua vida só tem valor se for gastada no serviço do Senhor. Olhar para a sua imagem e dizer: olha, você só tem valor se você servir ao Senhor, você só tem valor se você se envolver, você só tem valor se você aceitar o ministério de você, senão você é um banana, um inútil. Teríamos essa coragem, mas ainda bem
que está falando sobre Paulo. Espera aí, pastor, você está pegando pesado, né? Não sou eu, não. É o apóstolo Paulo. Você vai lá e conversa com ele. E o apóstolo Paulo é só o discípulo. O mestre dele é aquele que se esvaziou. Ele estava com Deus e ele desceu e se fez homem, como eu e você. E ele nos inspirou a uma vida ministerial. Jesus, quando está sendo preso, Pedro pega a espada e tenta salvá-lo e corta a orelha do soldado. Que nós sabemos que não era bem a orelha que ele queria cortar, não, né? E aí Jesus disse: guarda a espada. Se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, e Ele mandaria aqui agora 12 legiões de anjos para batalhar comigo. Mas ele diz assim: mas como é que eu cumpriria o meu ministério? Eu vim para esse mundo para dar a minha vida pelo meu chamado, pelo meu ministério. Eu fui escolhido na eternidade, antes da fundação do mundo. O Pai me deu uma missão, Ele me deu um propósito de vida, que era vir aqui e caminhar para a cruz como uma ovelha muda e me entregar. Jesus caminhou pela sua própria vida, ou ele caminhou pelo seu chamado e pelo seu ministério? Se o apóstolo Paulo nos inspira nesse texto, e o que diria o nosso mestre que veio cumprir a sua missão? O Evangelho nos dá o real sentido e valor da vida. O Evangelho que dá sentido à nossa vida. É o Evangelho que faz a nossa vida ser preciosa. É o Evangelho quando eu entendo, quando eu me entrego e me coloco na posição. A vida só faz sentido se eu pregar o Evangelho. A vida só faz sentido se eu viver o Evangelho. Uma vida com propósito é uma vida vivida para Deus, para glorificar a Deus. Quanto tempo nos resta? Ainda mais nesse momento, né, de pandemia. Gente vindo para cá. O Will olhou o número: 74 mil, mais de 74 mil só no Brasil já foram ceifados. Quanto tempo ainda temos para correr essa carreira proposta, para que a nossa vida tenha valor? Que a gente possa completar a nossa carreira. Paulo, ele estimulou Timóteo, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, nos últimos momentos da sua vida, Paulo no corredor da morte, Paulo há poucos dias de ser executado, ele escreveu isso para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, a minha vida tem valor, a minha vida é preciosa, eu estou terminando a carreira, eu estou indo até as últimas consequências. Jesus não nos chamou para um momento, Jesus não nos chamou para uma reunião, Jesus não nos chamou para um culto, Jesus não nos chamou para um momento de adoração, Jesus nos chamou para uma vida inteira que glorifica o Senhor. Por isso que lá em Apocalipse 2:10 ele escreveu assim: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Vai até o fim, cumpre o seu chamado, cumpre o seu ministério, cumpre a sua vocação, coloque-se em movimento, coloque-se à disposição, pergunte onde eu somo, aonde é, pastor, que eu posso ajudar. Eu estou no ministério pastoral, e eu atazanei a mente do meu pastor. Eu ficava lá: pastor, onde ajudo? Pastor, onde eu faço? Pastor, onde eu vou? A
A sua vida ganha valor quando você levanta a mão e diz assim: me escolhe. Como fez Isaías, quando o Senhor disse: a quem enviarei? Ele levantou a mão e falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, eu estou à disposição. Eis-me aqui, eu quero isso para mim. Olha, eu quero ser útil, eu quero participar, eu quero me envolver, nem que seja para varrer o templo, nem que seja para limpar a cozinha. Olha, eu estou aqui, eu quero fazer parte, porque o Senhor, Ele deu a sua vida por mim. Agora eu quero deixar a minha vida à disposição do reino. Procure o seu líder, procure o seu pastor e vai e se coloca à disposição. Eu estou aqui, o que eu faço? Aonde eu ajudo? Onde eu posso somar? Como é que eu represento o reino? Como é que eu posso ajudar? Paulo não sabia que iria morrer pelo evangelho, mas ele tinha disposição para isso. Que o Espírito Santo venha te chacoalhar e dizer: olha, a sua vida tem propósito, você faz parte de um reino, você está ligado na videira, a seiva do Cordeiro, ela passa por você. O Senhor quer tocar o mundo através de você. Você é a igreja, você é parte disso. O Senhor, Ele é o cabeça, mas Ele age através do corpo. Deus quer agir através da sua vida, e a sua vida não é uma vida inútil, porque o Senhor, Ele te comprou, Ele te chamou, e Ele tem planos para a sua vida. Ele quer te usar, Ele quer te levar a viver uma vida e que tenha expressão, uma vida que seja preciosa, e quando concluirmos a nossa caminhada, lá haverá uma coroa. Uma coroa. Não é a coroa de um rei. A coroa que a Bíblia se refere é aquela coroazinha que usava aqui aquele que vencia a competição. É uma coroa de mérito. Olha, você trabalhou, você se empenhou, está aí a sua coroa, o seu galardão. E para que serve a coroa? Para que quando nós estivermos diante dele, a gente tire e lance aos seus pés, dizendo: Senhor, eu não tinha valor, a minha vida não tinha expressão alguma, mas um dia o Senhor olhou para mim e decidiu me usar. Você é útil. Querido Deus, nos consome com esse zelo. Foi essa expressão que usaram para o nosso mestre, quando ele entrou no templo e colocou para fora aqueles que estavam vendendo e fazendo da casa de Deus um comércio. E quantos estão fazendo isso? Um comércio das coisas santas e sagradas. E quando Jesus terminou de fazer, os discípulos lembraram: o zelo do Senhor o consumirá. O zelo do Senhor o consumirá. O zelo do Senhor, o cuidado com o Senhor, das coisas de Deus, dos seus propósitos. O Senhor quer incendiar o seu coração nesta semana. O Senhor quer que você seja consumido por esse zelo, e você não vai mais se acomodar. Você vai começar a dizer: eu preciso somar, eu preciso fazer parte, eu preciso responder, porque o zelo do Senhor está me consumindo. Pastor, o que eu faço? Onde eu ajo? Onde eu somo? Eu quero fazer parte disso. Oh, aleluia. Somos teus, Senhor. Estamos aqui ao teu serviço. Que o Senhor possa usar as nossas vidas.
que nós colocamos agora diante de Ti, em nome de Jesus.